noite. Boa noite. A Operação Lava Jato chega ao ex-presidente. Policiais federais obrigam Lula a prestar depoimento numa sala do aeroporto de Congonhas. A ação policial atrai manifestantes pró e contra o ex-presidente e as provocações de lado a lado terminam em violência. Procuradores investigam contas do Instituto Lula e da empresa de palestras dele. E afirmam que o Instituto e a empresa receberam pagamentos e doações das 5 empreiteiras mais envolvidas no desvio de dinheiro da Petrobras. Os investigadores querem saber por que empresas dos filhos do ex-presidente receberam dinheiro do Instituto Lula e da empresa de palestras. Agentes também fizeram buscas na casa de Lula em São Bernardo do Campo e no triplex em Guarujá e no sítio em Atibaia. A força-tarefa da Lava Jato investiga se a OAS bancou o armazenamento de objetos de Lula depois que ele deixou a presidência. E se as reformas no sítio e no apartamento foram pagamento de vantagem indevida ao ex-presidente? Esse é o momento de sermos republicanos. Não há ninguém isento de investigação no país. O ex-presidente repudia as acusações Critica a condução coercitiva. e diz que teria prestado esclarecimentos se tivesse sido convidado a depor. Então era só ter comunicado que nós iríamos lá. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, no show e no espetáculo de pirotecnia. A presidente Dilma Rousseff manifesta solidariedade ao ex-presidente Lula. E rebate afirmações do acordo de delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Nossos repórteres mostram a repercussão da 24ª fase da Lava Jato no Congresso e no mercado financeiro. E a nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado Eduardo Cunha. O Jornal Nacional está começando. Policiais federais levaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para depor a investigadores da Operação Lava Jato hoje de manhã numa sala do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele foi o alvo central da 24ª fase da operação, que recebeu o nome de Aletheia. Em grego, essa palavra significa a busca da verdade. Eram 6 da manhã quando a Polícia Federal bateu a porta do apartamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, onde ele mora. De acordo com os procuradores da Operação Lava Jato, Lula recebeu os policiais com tranquilidade. Para não chamar a atenção, Lula saiu num carro sem o logotipo da PF por volta das 7 da manhã. Mas ele não foi para a sede da Polícia Federal na zona oeste de São Paulo, para onde os intimados costumam ser levados. Ele percorreu cerca de 25 quilômetros entre São Bernardo do Campo e a zona sul de São Paulo, onde fica o aeroporto de Congonhas. Por questões de segurança, o ex-presidente Lula foi trazido aqui para a ala de autoridades do aeroporto de Congonhas. É uma área militar, mas protegida. Durante mais de 3 horas, Lula prestou depoimento numa sala que normalmente é usada pela Presidência da República. O acompanhamento nessa última semana detectou a movimentação de pessoas ligadas, de alguma forma, ao ex-presidente, à família, no sentido de mobilizar pessoas para tentar prejudicar as diligências de hoje. Então, por isso, o local do depoimento dele foi mudado. Por isso, as equipes hoje estão acompanhadas de equipes táticas para isolar a área quando necessário e feito da forma mais ágil possível. Não foi uma mudança de procedimento por ser o ex-presidente da República. Foi uma questão só do ponto de vista de segurança mesmo. No total, o juiz Sérgio Moro expediu 11 mandados de condução coercitiva, que é quando o suspeito ou o investigado tem que se apresentar a uma autoridade policial, ainda que fique calado. Moro também expediu 33 mandados de busca e apreensão cumpridos nos estados de São Paulo, Rio e Bahia. 200 policiais e 30 auditores da Receita Federal participaram da operação. As buscas foram autorizadas dia 24 de fevereiro. A justificativa do Ministério Público para a condução coercitiva do ex-presidente é que a medida era necessária para evitar tumultos políticos, como o ocorrido no Fórum Criminal da Barra Funda em fevereiro, quando pessoas ficaram feridas. Assim que a notícia foi divulgada, manifestantes começaram a se aglomerar em frente ao apartamento de Lula.
Não demorou muito e começou uma confusão. A polícia militar tentou manter os grupos a favor e contra em lados separados. Teve socos, chutes, gente machucada e muita briga. A cena se repetiu em frente ao aeroporto de Congonhas. Manifestantes a favor e contra o ex-presidente entraram em confronto. Sobrou provocação para todo lado. Bem em frente à sala onde Lula estava depondo. No saguão, muita gente e mais discussão. Teve protestos contrários e favoráveis ao ex-presidente Lula. O professor Luizinho, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, estava no aeroporto. Ele chegou a ser investigado no esquema do mensalão e foi absolvido. Ele discutiu com uma passageira, mostrou uma cueca e fez com a mão a letra L de Lula. Do lado de fora, um pequeno grupo de manifestantes soltou fogos no canteiro central da avenida que fica em frente ao aeroporto. O trânsito parou nos dois sentidos. O deputado federal do PT, Paulo Teixeira, que acompanhou o depoimento do ex-presidente, disse: Lula afirmou que os donos do sítio em Atibaia são Jonas Suassuna e Fernando Bittar. O ex-presidente explicou que teve uma cota do triplex em Guarujá, mas que não exerceu a opção de compra do apartamento. Lula confirmou que visitou o imóvel. De acordo com o deputado, Lula se irritou quando foi perguntado sobre os pedalinhos com os nomes dos netos e que estão no sítio de Atibaia. Ele ficou indignado e falou: acho que essa pergunta não está à altura nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público Federal, e não está à minha altura. Depois de responder às perguntas dos delegados da Polícia Federal, o ex-presidente saiu pouco depois do meio-dia por trás do aeroporto. Os investigadores disseram que as suspeitas contra o ex-presidente Lula são baseadas em provas e depoimentos. O Ministério Público e a Polícia Federal investigam o papel dele no esquema criminoso da Petrobras. Há motivos para investigar o senhor Luiz Inácio. Neste momento, o motivo é verificar se esses pagamentos feitos a ele são o quid pro quo, como dizem os americanos, dos benefícios alcançados por favores do governo. Agora você vai conhecer os detalhes dos motivos dessa condução de Lula apresentados pelos investigadores. Esses motivos foram divulgados numa entrevista junto com um documento que o repórter Marcelo Rocha mostra na reportagem. Estão sendo cumpridos nesta data mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva para aprofundar a investigação de possíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro oriundos de desvios da Petrobras, praticados por meio de pagamentos dissimulados feitos por José Carlos Goulart e pelas construtoras OAS e Odebrecht ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pessoas associadas. Nesse caso, nós estamos falando de uma organização criminosa infiltrada dentro do governo federal que se utilizava da Petrobras e de outras empresas para o financiamento político e também para a apropriação pessoal. Essa organização criminosa certamente possui um comando. Foi verificado e nós fizemos a acusação que o ex-ministro Edson fazia parte desse comando junto com o ex-tesoureiro Vacari, entre outros. Nós precisamos fazer uma investigação da continuidade dessa cadeia de comando. Hoje, nós estamos analisando evidências de que o ex-presidente e sua família receberam vantagens para, eventualmente, a consecução de atos dentro do governo. Esse grande esquema era coordenado a partir das cúpulas e lideranças dos partidos políticos que compunham a base do governo federal, especialmente o Partido dos Trabalhadores, o Partido Progressista e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Esse é um esquema de compra de apoio político partidário. Entretanto,
se ele conhecia as vantagens indevidas pagas e se ele recebeu vantagens indevidas, nós estamos ainda em investigação. As investigações são exatamente no sentido de comprovar ou não a participação do ex-presidente nas decisões de beneficiamento dos partidos políticos da base aliada. Nesse aspecto, as investigações já vêm acumulando evidências que o principal beneficiário disso era o governo do PT, cujo titular foi o ex-presidente. Então, fica claro que o benefício político recebido foi basicamente do ex-presidente Lula e atualmente da atual presidente. O ex-presidente Lula, além de líder partidário, era o responsável final pela decisão de quem seriam os diretores da Petrobras e foi um dos principais beneficiários dos delitos. De fato, surgiram evidências de que os crimes o enriqueceram e financiaram campanhas eleitorais e o caixa de sua agremiação política. Está sob análise todos os atos de nomeação de diretores da empresa Petrobras e de outros casos envolvendo outras empresas ou órgãos estatais, e verificando se esse aparelhamento da Petrobras se deu-se por orientação do governo. Nós sabemos que José Dirceu estava realmente aparelhando a Petrobras para desvios de recursos. Nós vamos verificar agora se esses desvios de recursos eram de conhecimento do ex-presidente. A suspeita aqui, novamente, é que os valores com que o ex-presidente foi agraciado constituem propinas pagas a título de contraprestação pelos favores ilícitos obtidos no esquema Petrobras. A vantagem não precisa ser dinheiro, não precisa estar diretamente ligada ao ato. Nós podemos verificar que mesmo após o exercício da presidência podem estar sendo pagos ainda vantagens ao ex-presidente. Todos esses fatos estão sendo investigados no âmbito da Lava Jato porque eles se relacionam com o destino de verbas desviadas da Petrobras por empresas e pessoas participantes do mega esquema criminoso. Os fatos são de competência federal, não só por se relacionarem com crimes financeiros e de lavagem de dinheiro transnacional, mas também por haver fatos praticados quando o ex-presidente estava no exercício de mandato no âmbito da União Federal, onde possivelmente sua influência foi usada antes e depois do mandato, o que é objeto de investigação, para que o esquema existisse e se perpetuasse. Certamente o governo dele foi um dos grandes beneficiários pela compra desse apoio político partidário. Nós estamos investigando se houve alguma vantagem ao senhor Luiz Inácio. A investigação sobre o ex-presidente não constitui juízo de valor sobre quem ele é ou sobre o significado histórico dessa personalidade, mas sim um juízo de investigação sobre fatos e atos determinados que estão sob suspeita. Dentro de uma república, mesmo pessoas ilustres e poderosas devem estar sujeitas ao escrutínio judicial quando houver fundada suspeita de atividade criminosa. Este é o momento de sermos republicanos. Não há ninguém isento de investigação no país. Foram estes os argumentos apresentados pelos procuradores ao juiz Sérgio Moro para pedir a condução coercitiva do ex-presidente Lula. O juiz concordou que não dava para marcar uma data, já que isso poderia causar tumultos, como o que ocorreu em São Paulo no mês passado, quando Lula seria ouvido numa investigação conduzida por promotores paulistas. O juiz destacou que a condução coercitiva do ex-presidente não significa antecipação de responsabilidade criminal e nem tem por objetivo cercear os direitos de Lula ou colocá-lo em situação vexatória. Sérgio Moro estabeleceu como condição para o cumprimento do mandado que os policiais não utilizassem algemas e, em hipótese alguma, permitissem a filmagem do deslocamento e do interrogatório do ex-presidente. Os partidos citados, PP e PMDB, negam qualquer envolvimento em irregularidade. O Ministério Público Federal também tinha pedido a condução coercitiva da ex-primeira-dama, Maísa Letícia, mas o juiz Sérgio Moro indeferiu o pedido.
O juiz alegou que, no caso de Dona Marisa, é possível agendar um depoimento sem que isso implique um maior risco à ordem pública. Um dos principais focos dessa fase da Operação Lava Jato são os pagamentos ao Instituto Lula e à News, a empresa de palestras do ex-presidente. As investigações mostram que empreiteiras que mais desviaram dinheiro da Petrobras são as maiores financiadoras das duas instituições. Assim que deixou a presidência em 2011, Lula criou a News, empresa que promove principalmente palestras do ex-presidente. No mesmo ano, ele também criou o Instituto Lula, que funciona sem fins lucrativos. De acordo com o seu site na internet, o Instituto tem como missão principal a cooperação do Brasil com a África e a América Latina. A News e o Instituto Lula estão na mira da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Os investigadores da Lava Jato querem saber se há relação entre o dinheiro desviado da Petrobras pelas empreiteiras e os pagamentos e doações feitos à News e ao Instituto. Nós teremos aí a verificação de que, de coincidência, que as 5 maiores empresas que pagaram palestras para a News Palestras de 2011 a 2014 são as mesmas empresas que doaram os maiores valores para o Instituto Lula. Essa é uma das constatações em relação à origem dos recursos. Os procuradores já identificaram que entre 2011 e 2014, o Instituto Lula recebeu mais de 20 milhões de reais em doações, perto de 60% da receita. Dinheiro das construtoras Camargo Correia, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS e Andrade Gutierrez. No mesmo período, essas empreiteiras e mais a UTC fizeram pagamentos a News para a palestra do ex-presidente Lula, num total de quase 10 milhões de reais, 47% do faturamento da empresa. Todas essas empreiteiras que fizeram os pagamentos de doações são investigadas na Lava Jato e parte delas já teve executivos condenados. Caracterizavam o núcleo duro do cartel que dilapidou o patrimônio da Petrobras. Isto é um valor significativo. É claro, doações podem ser realizadas por diversos motivos, mas nós precisamos analisar claramente se isso tem alguma vinculação com as obras fraudadas com a Petrobras e outros órgãos. No despacho que autorizou a operação de hoje, o juiz Sérgio Moro afirmou que não se pode concluir pela ilicitude das transferências das empresas do ex-presidente, mas é forçoso reconhecer que trata-se de valores altos para doações e palestras, e que no contexto do esquema criminoso da Petrobras gera dúvidas sobre a generosidade das empresas. Os procuradores também querem investigar se as palestras feitas pelo ex-presidente Lula e pagas pelas empreiteiras foram realmente realizadas. Nós queremos verificar as circunstâncias que elas ocorreram, os locais que elas ocorreram e se houve um ato do governo que possa ser vinculado a essas empreiteiras que pagaram essas palestras e aos governos onde essas palestras ocorreram. Outro ponto da investigação é saber se houve favorecimento das empresas ligadas a filhos do ex-presidente através de pagamentos do Instituto Lula e da News Palestras. O Instituto Lula pagou a G4 Entretenimento e Tecnologia Digital, que tem como sócios Fábio Luiz, filho de Lula, Fernando Bittar e Calil Bittar. Entre 2012 e 2014, a empresa recebeu mais de R$1.300.000. Fernando Bittar é um dos donos oficiais do sítio em Atibaia. O Instituto também pagou a FlexBR Tecnologia, que tem sede no mesmo endereço da G4 e tem como sócios os filhos de Lula, Marcos Cláudio e Sandro Luiz, além de Marlene Araújo Lula da Silva, nora do ex-presidente. A Flex recebeu R$114.000 em 2014. A News também pagou a FlexBR mais de R$72.000 entre 2013 e 2014 e fez pagamentos ainda a outro filho de Lula, Luiz Cláudio, mais de R$220.000 entre 2011 e 2013. Como nós não vemos nenhuma motivação econômica na contratação por parte do Instituto Lula de empresas dos familiares do ex-presidente, nós estamos investigando se esses valores correspondem a serviços prestados ou não.
Se não corresponderem, certamente é um benefício aos familiares. Como o Instituto Lula recebe valores das 5 maiores empreiteiras, nós estamos verificando se isso não é apenas uma triangulação do benefício final da família do senhor Luiz Inácio. A Receita Federal apontou outra possível irregularidade. Por não ter fins lucrativos e ser isento de impostos, os recursos que entram no Instituto Lula só podem ser usados dentro da função principal da entidade. Já ali, os Palestras é uma empresa comum, com fins lucrativos. Mas, na prática, a Receita Federal e os investigadores afirmaram que o Instituto e a Lius têm os mesmos funcionários. A coincidência, segundo eles, se repete com doadores e clientes. Para os investigadores, isso leva a uma mistura na movimentação financeira do Instituto e da Lius. Essa confusão precisa ser investigada. A empresa Lius não possui nenhum empregado, exceção há alguns anos tinha um só empregado, que era o Filhos, né? E a sede dela na casa, na residência do ex-presidente. Tá? Então, toda a atividade de contatos com empresas que vão contratar para fazer as palestras, as questões financeiras, as questões de análise de documentos, etc., tudo é feito no Instituto. E não tem esse objetivo. A seguir, as buscas no triplex em Guarujá. E no sítio frequentado pela família do ex-presidente Lula.